Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, bom estarmos no seu televisor. Hoje, o nosso programa é um programa especial. Você vai participar de uma boa entrevista e logo em seguida você vai ouvir uma palavra. Pastor Davi Martins, pastor da nossa igreja em Praça Seca, Jacarepaguá. Um homem bom, um homem inteligente, um homem família, um homem de coração quebrantado. Ouça o que o pastor Davi Martins vai pregar e certamente você será abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Bom dia, eu sou o pastor Ari Iac, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata aqui em Copacabana. E eu estou aqui para convidá-lo para estar conosco em nossas reuniões. Elas acontecem sempre aos domingos, a partir das 10 horas da manhã. O nosso endereço, Rua Francisco Sá, número 88, no Teatro da Praia. Quero convidar todos vocês para virem prestigiar e participar dos nossos cultos, que são cultos abençoados, no qual eu fui abençoada por Deus também. Oi, eu gostaria de convidar você para vir na Igreja Evangélica Maranata, para Deus usar a sua vida, assim como usou a minha. Você, morador de Copacabana, vem fazer parte dessa grande família aqui na Igreja Maranata, na Rua Francisco Sá, número 88. Vem você também. Vem. Oi, eu frequento a Igreja Maranata de Copacabana e eu sou muito abençoada aqui porque eu antes era uma pessoa muito ansiosa antes de entrar na igreja e aqui Deus tem me abençoado muito. Então vem aqui também, venha ser abençoado por Deus e Deus pode usar a tua vida para alcançar outras pessoas, assim como Deus me alcançou. Eu queria convidar vocês para você participar conosco na reunião, para você adorar o Senhor, para você ouvir a palavra de Deus, para você conhecer a presença de Deus, para você sentir o amor dele. Te convido você também a ser abençoado aqui. Venha conhecer. Vai ser um prazer conhecer vocês, hein? Quero fazer um convite especial para você. Você que é jovem, que mora perto da gente aqui na Maranata de Copacabana, venha nos fazer uma visita. Convido vocês para visitar aqui a nossa Igreja Maranata de Copacabana e ser abençoados assim como nós estamos sendo. Todos são bem-vindos e espero vocês. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Venha estar conosco, estou esperando por você. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. No bate-papo de hoje, uma jovem, a Sueli Rocha. A Sueli é casada, já é mãe, dona de casa, está cursando o seminário teológico da Igreja Evangélica aqui Maranata, nossa igreja. Mas ela teve uma experiência com Jesus e é sobre isso que nós vamos falar, nessa busca por Deus, busca por crescimento, por santificação, tudo isso muito interessante mesmo, por isso o nosso bate-papo. Tudo bem, Sueli? Tudo bem, pastora. Então, Sueli, conta para nós como é que foi essa busca de Deus. Você ainda jovem, desde criança, você era uma pessoa assim religiosa? Então, desde pequena, eu nasci num lar que era bem religioso, né, como todo brasileiro, só que eu era sempre uma pessoa muito diferente, eu buscava muito a Deus, eu queria fazer tudo para agradar a Deus. E nessa busca toda eu achava que só uma carreira religiosa, uma vocação assim, que eu ia agradar totalmente a Ele. E nessa busca eu fui assim, crescendo e vendo que não era meio assim, né? Sei, você tinha o temor de Deus, isso tinha. É formidável, né? Isso. Até que você teve um ano aí na sua vida que foi um ano de muitos questionamentos, né? Foi em 2007. Em 2007 eu tive uma crise familiar e interior também, e eu comecei a questionar Deus por que aquelas coisas estavam acontecendo, por qual motivo, porque eu sempre acreditei que Deus estava
no comando da minha vida. E eu sempre fiz tudo para agradar a Ele. E por que aquilo tudo estava acontecendo? Você foi uma adolescente comportada, boa filha, não é? Eu sempre quis fazer tudo certinho. Sei. Sempre... E de repente aconteceram todos esses problemas familiares, desilusões que você teve. Aí você começou, onde está Deus nisso tudo? E essa minha dedicação toda a Deus e à fé, por que não estou sendo recompensada? Não é mais ou menos por aí? E nessa busca de saber o porquê que aquilo estava acontecendo, eu li na palavra, estava lendo a palavra e vi que o que eu estava fazendo, onde eu estava, como eu estava me comportando na religião onde eu estava, não estava de acordo com a palavra. Aquela relação que eu tinha com Deus não era de acordo com o que Ele queria. E aí eu comecei a buscar mais Ele e acabei procurando uma igreja evangélica. E nessa busca de querer fazer a vontade dEle, de querer andar de acordo com a palavra, para poder entrar em comunhão com aquela igreja, eu me batizei. Mas eu não busquei a fundo os propósitos do batismo. Você não entendia bem por que você estava se batizando. Eu acreditava que tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida toda, eu já tinha aceito a Cristo e só tinha que me batizar para poder ser aceita naquela comunidade. Só que isso sempre eu guardava para mim, eu não falava para as pessoas. Eu tinha muitos questionamentos que eram só meus e eu não me abria para falar com as pessoas. Aí você se batizou achando que na hora que você descesse as águas, quando você saísse do batismo, magicamente... uma outra pessoa. A Sueli seria outra pessoa. Uma pessoa mais santa, uma pessoa mais próxima de Deus, perfeita. Você estava associando o batismo quase com uma purificação. Uma purificação. Quando não é, você sabe que você não é a primeira pessoa que tem essa ideia, vamos dizer, errada do batismo, né? Porque o batismo, na realidade, ele é uma confissão pública da sua fé. Você está, assim, publicamente, assim como o casamento é também uma atitude pública, né? O batismo também é uma atitude pública em que você declara o seu amor a Jesus, que você declara a sua fé, não é, evangélica. E então, por causa desse amor e da fé que você tem em Jesus Cristo, é que você vai começar nesse processo, né, de querer ser melhor, de querer se transformar. É o poder de Deus que vai te capacitar a transformação, não é? O teu relacionamento com Jesus que vai capacitar essa transformação. Não é o batismo como um banho de purificação. É verdade. Mas você entendeu que era assim. Naquele momento eu entendi que era assim. E se frustrou? Me frustrei demais. Porque não saiu uma Sueli diferente. Saiu a mesma coisa. Eu levantei da água e era a mesma coisa. Quer dizer, você não era nem tão má assim, não é verdade, né, Sueli? Não, eu não fazia nada demais. Mas você... Mas eu acreditei que esse seria purificado, que seria uma pessoa melhor. Sim, entendeu? Você era aquela pessoa que tinha raiva dos outros, não queria perdoar de jeito nenhum, ficar virada, fazer malcriação. Esse tipo de coisa que também desagrada a Deus. E coisinhas pequenas, às vezes, que conforme a gente vai buscando na palavra, a gente vai vendo que o Senhor não se agrada. Com certeza. Eu não me atentava para isso. Nós temos o mau hábito de classificar os pecados, né? Pecadinhos e pecadões. É exatamente isso que eu fazia. Mas não é por aí, porque a palavra de Deus diz que também a ira, o egoísmo, a falta de bondade, tudo isso está na lista dos pecados. Inclusive ser fofoqueiro também, né? Mexeriqueiro também é um pecado muito sério na lista. Mas a gente tem mania de botar só aqueles pecados... Não matar. Eu usava os mandamentos como assim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço... Não adultera. Então, estou certa com Deus. E a gente fica vivendo nessa vida dessas falhas que entristecem o coração de Deus e que trazem sérios problemas de relacionamento para a nossa vida, não é? A raiva, a falta de perdão. Aliás, não pensar no próximo, né? Se a gente pensar bem, são essas atitudes que muitas vezes desembocam num pecado maior. Não é? A raiva, o ódio acaba levando às vezes a um pecado de assassinato, a um pecado do adultério. Então, a gente tem que cuidar. Pecado é para ser cuidado, tanto os pequenos como os grandes. Aí você entendeu
que não era assim. Você ia sair do batismo, passou um tempo meio frustrada, né? Passei um tempo. E aí, nesse tempo que eu estava meio frustrada, foi quando eu conheci a Maranata. Sei. E aí eu me apaixonei pela Maranata, pelas pessoas, pelos irmãos, por tudo. E principalmente, o que mais me chamou a atenção na Maranata foi o equilíbrio entre a palavra e tudo que eles... E a vida, né? E a vida. Tem que ter uma coerência entre o que a gente prega e o que a gente vive. Isso. E aí, comecei a frequentar, né? Eu casei na época, mudei para perto da Praça Seca e comecei a frequentar ali. E eu continuei com essa religiosidade de achar que eu ia à igreja e estava agradando ao Senhor. Cumpria aqueles 10 mandamentos e estava tudo bem. Mas assim, não consultava o Senhor, eu não orava, eu não lia a Bíblia. Lia de vez em quando, fazia aquela oração, Senhor abençoe esse alimento. Não perdoava. Não perdoava, continuava guardando aqui o rancor, entendeu? E não me preocupava assim, o Senhor vai... Eu tenho que liberar esse perdão, não. Eu ouvia as pregações que eu precisava liberar o perdão, mas chegava em casa e já esquecia. E nessa ida, né, às igrejas, essa busca, com as pregações do pastor Ari, eu comecei a ouvir as pregações dele e aquilo começou a me incomodar muito. Não era mais aquela coisa só assim, que foi aquela frustração. Mas... fui à igreja que tem uma mensagem, saí tão leve. Não, era aquela mensagem começou a me incomodar. Que questionava você. Isso sim é palavra de Deus, viu? Isso é Deus. Muitas vezes a pregação não cai confortável, porque é o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Para mudança, para gerar mudança. E ele falava muito sobre isso, sobre mudança. E eu vi assim, aí eu comecei a lembrar, né? Eu me batizei e não teve mudança nenhuma. Não fazia nada de errado, mas não teve mudança também, não foi nem bom nem ruim, não aconteceu de nada. E aí eu comecei a buscar. Comecei a orar. Estudar a Bíblia. Ele fez um desafio na igreja com um livro e eu não consegui comprar o livro. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? E nessa época foi assim, o Senhor acho que foi preparando tudo naquele tempo, né? Eu passei por algumas situações também que me levaram a buscar mais o Senhor. Você vê que você tinha esse perfil assim religioso, né? Que você achava que a bênção estaria se você conseguisse ler o livro que o pastor recomendou. O pastor recomendou um livro, se eu ler esse livro, vai acontecer alguma coisa, não é? Aí você viu que não era bem assim. Você começou a orar, a buscar a Deus, a pedir mudança, a ler a Bíblia. Eu não consegui comprar o livro. E ao invés de ler o livro, eu falei, eu vou ler a Bíblia. Muito bom. E aí, conforme eu fui lendo a Bíblia, o Senhor foi começando a falar comigo. E eu fui vendo mais ainda como Deus tinha mais para mim. E nesse interim também, nós começamos a participar foi aberto, né, os pequenos grupos, que é um grupo onde tem a leitura da palavra, tem comunhão. Tem oração. Tem oração. Ali a gente pode tirar as dúvidas. Na casa das pessoas, né? Na casa das pessoas. E a casa é do lado da minha casa, parede com parede. Então não tinha como eu não participar, foi uma bênção do Senhor para mim. E ali naquele grupo eu pude também aprender mais da palavra. E numa das reuniões falou sobre salvação. E aí que foi o ponto assim que a líder falou sobre salvação, perguntou qual era o medo que nós tínhamos, né? E aí eu falei, eu tenho medo de não ser salva. Quer dizer, você era uma pessoa religiosa, mas você não tinha a certeza da sua posição em Cristo Jesus, mesmo sendo religiosa. E a gente, quando sabe que nós não somos salvos por mérito próprio, mas pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz, como sendo o Cordeiro perfeito de Deus, que morreu em nosso lugar, e nessa morte, sim, Ele propiciou a nossa salvação diante de Deus. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos porque o Senhor Jesus tomou o lugar dos nossos pecados ali na cruz. E porque eu sou salva, eu pratico boas obras. Desconfia de alguém que diz que seja salvo em Jesus e que não pratique obras. Não é o inverso. Eu vou ser bem religiosa, eu vou ir bastante à igreja, vou fazer bastante coisas boas, caridades, para tentar chegar a Deus. Não temos essa capacidade. É por gratidão que a gente Se não for através de Cristo Jesus na nossa vida,
nós não conseguimos chegar a Deus, não é? E depois, quando eu descobri tudo isso, que era através da cruz, eu comecei a ter intimidade mais com o Senhor, lendo a palavra, orando, indo à escola dominical, isso tudo, e eu participando mais da igreja e tudo da comunhão com os irmãos, eu comecei a criar um relacionamento com o Senhor. E aí ele foi me transformando, e eu fui vendo essa transformação que eu buscava há tanto tempo. Eu fui vendo nos meus atos que quando eu falava alguma mentira, o Espírito Santo me tocava, isso está errado. O perdão. O perdão foi a primeira coisa, assim, quando eu tomei essa posição de estar buscando ao Senhor, de entender tudo que Ele tinha feito por mim, foi a primeira coisa que o Senhor me tocou, foi de pedir perdão. E eu pedi perdão. Há quanto tempo você tinha essa mágoa no coração? 12 anos. Você carregava essa mochila de pedras? Todo lugar, para todo lugar eu levava. E aí eu pude pedir perdão, pude ser perdoada, pude perdoar a pessoa também. E outras coisas também que o Senhor foi fazendo na minha vida. A minha mãe, ela se converteu também, se batizou no passado. E o seminário, que era um sonho de estudar, de criança, de ser religiosa, olha. Agora não é mais ser religiosa o sonho, agora o sonho é conhecer Jesus. Conhecer mais a palavra e mais o Senhor, porque quanto mais a gente conhece, mais Ele tem para nos oferecer. O Evangelho não é uma religiosidade, não é religião. O Evangelho é convivência com Cristo, relacionamento com Cristo. Aí sim vem as mudanças que você tanto esperou, não é? É verdade. Que bom, muito bom, Sueli, que o nosso público possa ter entendido essa palavra, porque isso é libertador. É verdade. Quando você descobre que o Senhor Jesus é que te capacita a ser diferente, a ser realmente levar uma vida de bondade, sem egoísmos, de perdão, quando a gente descobre que isso é algo que Ele nos capacita, gente, não é nada que é eu a melhor faço, Ele descoberta, é a melhor descoberta da vida. É verdade. Parabéns, Sueli, Deus te abençoe. Obrigada. E você, amigo telespectador, você quer conhecer mais sobre Jesus? Venha a uma de nossas igrejas, nós temos estudo bíblico, pregação da palavra, explicação dos evangelhos. Você vai ter essas descobertas maravilhosas que realmente mudam a nossa vida. Ligue para nós, você está vendo aí um telefone, temos um grupo de voluntários, vão te atender com muito carinho, mas continue ligado, você ainda vai escutar uma mensagem falando mais desse Jesus maravilhoso que liberta o nosso coração. Acampamento Maranata. Venha desfrutar deste aconchegante ambiente para realizar seu evento. Localizado em Xerém, o acampamento possui ampla estrutura com acomodação para 400 pessoas, ambientes de reuniões, espaço para atividades ao ar livre, cozinha industrial totalmente equipada e local para suas refeições. Informações 2567-7770. Olá, bom dia meu amigo, minha amiga. Deus abençoe muito a sua vida nesse dia tão especial, dia que fez o Senhor. Eu quero deixar um abraço para você e para toda a sua família. Eu sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, da Praça Seca, em Jacarepaguá. Nossa igreja fica ali na Rua Barão, número 873, próxima à estação do BRT. Se você for até lá nos visitar, vai ser uma honra. Eu quero abraçar você e quero te agradecer pela tua visita. Será uma honra para mim. Eu quero deixar para nossa reflexão nesse dia um texto muito interessante da Palavra de Deus. Esse texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13 a 14. Eu quero pensar alguma coisa em cima desse texto. Ele diz o seguinte, são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que acertam por ela. Como disse, são palavras de Jesus, e eu quero tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida nesse dia. A primeira lição que eu quero falar contigo é que no reino de Deus, no que se concerne ao reino de Deus, nós só temos duas opções. Se você prestou atenção no texto, ele diz da porta estreita e da porta larga. Ele fala do caminho apertado
e do caminho espaçoso. E tanto a porta estreita, a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso, eles nos conduzem para duas situações, ou para a vida, ou então para a perdição. O caminho apertado, o caminho largo, a porta estreita e a porta larga, de um caminho apertado e um caminho espaçoso. E tanto a porta estreita quanto a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso, também nos conduzirão a duas situações. Ou vai nos conduzir à vida, ou nos conduzirá à perdição. E não é só nesse texto. Em várias partes das Escrituras, a Bíblia nos apresenta duas opções. Se você ler o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o Senhor fala assim: hoje eu te proponho a bênção e a maldição. Duas opções. Eu te proponho a vida e te proponho a morte. Em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias, ele diz ao povo: por que vocês estão cocheando, oscilando em dois pensamentos? Vocês precisam decidir a quem vocês irão servir. Ou vocês devem servir a Deus, ou servirão a Baal. Escolhei um dentre esses dois e seguiu. O profeta Ezequiel profetiza: eu vou dar sabedoria para o meu povo distinguir entre o imundo e entre o impuro, entre o imundo e entre o limpo, entre o santo e o profano. Eu vou te deixar mais dois textos do Novo Testamento. Jesus disse assim, duas opções: seja a tua palavra sim, sim, ou não, não. Quem comigo não ajunta, espalha. Você percebeu quantos textos Deus nos dá? Duas opções. Eu quero te perguntar para você nesse dia: por que porta você está entrando? A porta estreita ou a porta larga? Por que caminho você anda andando? Se eu te perguntar hoje, se alguém te perguntar qual é o caminho que você está andando, ou o caminho espaçoso ou o caminho estreito, para onde, com as suas atitudes, com o seu caráter, com o seu jeito, com as coisas que você anda fazendo, para onde você está sendo conduzido? Você está sendo conduzido para a vida ou para a perdição? É para você pensar. E uma outra coisa que eu queria refletir com você, que as dimensões da porta foram dadas por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus disse que a porta é estreita e ponto final. Foi Jesus quem disse que a dimensão da porta para que nós herdássemos o reino de Deus fosse estreita. E eu quero dizer para você que essa palavra já tem mais de 2000 anos que foi escrita e foi pronunciada por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa porta até hoje, ela não entrou em reforma, ela continua estreita. Eu vou deixar uma dica para você muito importante. Eu não devo olhar para a minha vida e querer mudar a dimensão da porta. Eu devo sim olhar para a porta, a dimensão da porta que é estreita, e mudar a minha vida. Não é a minha vida nem a sua, não é a porta que vai se adequar à minha vida nem a sua. É a minha vida e a sua que vai se adequar à dimensão da porta, porque a porta, Jesus disse, ela é estreita. E para terminar, eu quero deixar algo muito importante para você pensar. Olha o que Jesus disse no versículo 13 de Mateus, capítulo 7. Ele disse assim: entrai pela porta estreita. Jesus, o nosso Senhor, é tão maravilhoso que ele dá uma dica. A dica que Deus deu em Deuteronômio, capítulo 30, eu te proponho a bênção e a maldição, recebe hoje, aceita hoje a bênção. Essa mesma dica Jesus dá em Mateus capítulo 7. Eu te apresento duas portas. Entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é que te levará para a salvação e para a vida eterna. Veja bem que Jesus está dizendo que eu preciso tomar uma atitude e você também. Jesus disse, entrai. Nenhum sacerdote, de nenhuma religião que seja, nenhum pastor, porque eu estou dizendo em nome dos pastores, ele tem o poder para te colocar numa porta
que só você pode decidir entrar. Nenhum sacerdote de nenhuma religião, nem o teu pai que tanto te ama, nem a tua mãe tem o poder de decidir por você. Um dia, tanto eu quanto você, iremos partir dessa terra e iremos morrer. Não há possibilidade de nossos familiares, depois de alguns dias que nós morremos, fazerem preces, orações ou rezas e pedir a Deus que nós possamos entrar, depois dessa vida, pela porta estreita e assim ser conduzidos para a vida com o Senhor por toda a eternidade. Essa decisão, ela deve ser minha e deve ser tua. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, ele diz que cada um dará conta de si mesmo. Ou seja, eu e você precisamos decidir entrar por alguma porta. A decisão é minha, a decisão é sua. Eu quero te convidar, nesta manhã, nessa tarde ou noite, no horário que você estiver assistindo esse vídeo, que você tome essa decisão, a decisão mais sábia, que é aceitar e escolher o ensino de Jesus, que disse, entrai pela porta estreita. Eu gostaria de orar por você, orar pela sua família, pedir a Deus que Deus nos abençoe. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra que diz que nós devemos entrar pela Tua porta, porque o Senhor mesmo disse que o Senhor é a porta e aquele que entrar por Ti sairá e achará pastagens, porque o Senhor é o nosso pastor. Me ajuda, Senhor, a neste dia aceitar, a entrar pela melhor porta, que é a porta estreita, pelo melhor caminho, o caminho apertado, e ser conduzido à salvação, à vida eterna e morar para sempre com o Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você, Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Davi Martins, da Igreja Missionária Maranata da Praça Seca. Espero você na Rua Barão, número 873. Se você desejar, liga aqui para o nosso telefone embaixo da sua tela. Alguém vai ajudar você, vai te ouvir, vai orar por você. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Bem, meu amigo, minha amiga, você que ouviu essa mensagem, espero que ela tenha feito bem ao seu coração, que tenha feito você tomar uma nova atitude na vida. Eu quero convidá-lo para estar conosco nas nossas reuniões. Você está vendo um telefone que está aparecendo aí na telinha. Tem sempre alguém esperando você ligar para, de alguma forma, orientá-lo, orar por você. Pode ter certeza, nós não vamos nem pedir dinheiro, nem pedir o seu voto, nem mandar carnê para você contribuir nada. Nós estamos interessados em ver você abençoado. Obrigado pela sua audiência. Olha o telefone aparecendo de novo aí. Até o próximo programa. Que Deus o abençoe. Jesus tem compaixão de mim. Ele parou então, curou minha visão, e eu não sou mais cego, não. Ele parou então, curou meu coração,